exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. terra e céus Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, O Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos adorar o Senhor nessa noite. Vamos iniciar esse momento com leitura da palavra do Senhor. Salmo 84. Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Senhor dos exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos nesse momento dedicar, Senhor Deus, esse espaço, Senhor Deus, esse tempo em louvor e em honra e glória ao nome do Senhor, Pai. Dedicamos, Senhor Deus, cada um dos que nesse momento estão ouvindo, Senhor Deus, que possam ser ministrados e abençoados pela Tua palavra, Pai. Ser com cada um, irmão e irmã, que nessa noite, que nesse dia se encontra ouvindo essa Tua palavra, Pai. Faz diferença e morada em nossa vida, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.
poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, Sua vida entregou. meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Ainda em espírito de adoração, eu te convido a abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Estamos no nosso momento de dízimos, ofertas ou contribuições. E aí os dados bancários vão aparecer aqui embaixo, ou então você pode ir na nossa conta no Instagram, lá na bios, que vai estar a descrição dos dados bancários para transferências. E aí, assim diz a palavra do Senhor, segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Até aí, queridos. E aí eu queria compartilhar com vocês, em uma dinâmica hoje diferente, vocês em casa, a gente aqui na igreja, a questão da importância das contribuições para a manutenção da obra do Senhor. E aí a Bíblia nos ensina que quando nós contribuímos para a obra do Senhor, nós não podemos fazer isso com pesar ou com uma obrigação. Porque Deus ama, a palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que faz a sua vontade, entendendo a importância daquilo ou compreendendo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Por isso eu te convido a participar desse momento, não como uma forma de peso ou como uma forma de obrigação, mas como uma forma de generosidade, ou uma forma de reconhecimento, ou uma forma de colocar na obra de Deus aquelas obrigações que precisam ser cumpridas, muitas vezes de maneira muito simples, que é pagar um aluguel, pagar uma conta de água e de luz, para que nós possamos em comunidade poder continuar com esse trabalho. E aí eu te convido para fazer uma oração. Senhor Deus e amado Pai,
Muito obrigado, Senhor Jesus, por estarmos buscando a Tua vontade, Senhor, e para estarmos na Tua presença, Senhor Jesus. Pedimos que Tu venha abençoar cada um daqueles que podem contribuir na Tua obra, Senhor Jesus, e pedimos também que Tu venha abençoar aqueles que não podem contribuir, ó Pai. Daqueles que não podem contribuir, que Tu possa abrir portas de emprego, Senhor, que Tu possa dar oportunidades, Senhor, para que eles possam participar desse momento tão importante. E pedimos também, Senhor Jesus, que Tu venha dar discernimento àqueles que vão administrar esses recursos, ó Pai, que eles possam administrar com sabedoria vinda do Teu reino, para fazer o melhor para a Tua vontade, Senhor Jesus. Nos abençoe e nos conduz, em nome do Teu Filho amado. Amém. Graça e a paz, irmãos, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, por favor. Mateus 27, do verso 11 ao verso 26, nós temos aí o momento onde Jesus está perante Pilatos, a condenação à morte de Jesus. É um momento que nós costumamos dizer do julgamento de Cristo. E nós, como seres humanos, as cenas de julgamento, elas nos chamam muito a atenção. Na vida real, as histórias nos chamam a atenção. Quando algo acontece, quando um crime acontece, quando algo nos chama a atenção e as redes sociais nos mostram isso, ou os jornais nos mostram isso, nós ficamos indignados com alguns acontecimentos. E nós queremos acompanhar o desdobramento, o desenrolar daquilo que aconteceu. Nós queremos estar por dentro do que aconteceu para podermos entender os fatos que levaram àquela situação. Nas histórias de ficção, aí as grandes dramaturgias são especialistas nisso também, de criar os seus filmes, e filmes também que demonstram cenas de justiça, também chamam a nossa atenção. Filmes nos prendem também a atenção, porque de alguma forma o nosso senso de justiça vem à tona. Ou na vida real, ou na ficção, é como se nós estivéssemos lá, como se nós julgássemos, como se apurássemos cada prova, como se investigássemos cada detalhe e, lógico, dessemos também o nosso veredicto. Nós vemos cena onde tem a defesa e a acusação e o resultado, absolvição ou condenação. A Bíblia, nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, eu vou trabalhar com ele através de um conto de história, mas esse texto, ele é exatamente, eu costumo dizer que é o mais famoso julgamento da história da humanidade. O mais famoso julgamento, o mais conhecido, porque é exatamente onde o Filho do Criador, ou por que não dizer, o próprio Criador, porque Gênesis fala que havia uma comunidade criando, ou fazendo as coisas acontecerem. Façamos, o versículo lá está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E os textos bíblicos falam e afirmam desse próprio Cristo na criação. Então vamos dizer que o próprio Criador sendo julgado por sua criatura e sendo condenado por sua criatura. Por isso é um julgamento mais famoso que há. Eu quero te convidar nesse período de Páscoa. Na sexta-feira tivemos o sábado, hoje no domingo, a enveredar comigo, a se transportar comigo para esse episódio e observar cada detalhe daquela cena ou daquele acontecimento. Quero convidar você a fazer isso comigo hoje. Primeiro, nós temos um julgador, temos um homem, um aristocrata romano, um político, um governador. Não sei qual a estatura dele, será baixo, será alto, mas eu entendo que havia olhos penetrantes, olhos ávidos para entender o que estava acontecendo.
certamente vestido com vestimentas caras, talvez bordadas em ouro, talvez com cabelos grisalhos, bem aparados, muito bem organizado, rosto barbeado ou liso, porém é nítido, pelo que nós lemos, que havia apreensão naquele homem, havia um certo nervosismo. Naquele momento, 2 soldados se aproximam e conduzem pelas escadas de pedras do palácio, trazem para o pátio interno uma cadeira destinada à nobreza. Uma cadeira bem ornamentada, com detalhes impressionantes que chamavam a atenção de qualquer pessoa que passasse naquele momento. Era a cadeira da decisão. A cadeira da decisão. Aquele homem sobe alguns degraus, senta-se naquela cadeira. Melhor seria, por experiência, que ele se afastasse das disputas entre os judeus, principalmente os religiosos. Melhor para ele seria assim. Porém, nele havia uma certa curiosidade de conhecer quem era aquele réu. Aquele réu que agitara toda aquela cidade, toda aquela província, e causara espanto em todos os judeus e na classe religiosa daquela época. Um grupo de líderes religiosos em trajes formais entra e coloca-se em pé naquele recinto, com olhares penetrantes, prontos e ávidos por um julgamento e uma condenação. A multidão não ficou de fora, ela comparece naquele momento também, e talvez também com o seu senso de justiça muito bem aguçado, talvez motivado por inúmeros comentários que ocorreram nos bastidores daquela cena, mas se posicionam prontos para também dar o seu veredicto. Entra o réu, entra o acusado, um carpinteiro, acusado de realizar milagres e falar coisas que mexeram com a estrutura religiosa daquela época. Os guardas trazem o acusado, deixam em pé. Sua aparência não era de um Cristo, de um ungido. Havia um semblante abatido diante deles, pés inchados e sujos pela caminhada, rostos e mãos queimados pelo sol. Mestre, como chamar um homem desse de mestre? Se parecia mais um trabalhador braçal, mas muitos chamavam de mestre. Havia tido uma noite difícil, fora esbofeteado, fora cuspido. Talvez trouxeram-lhes, já naquela situação, com uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, olhos e o rosto inchado por alguma pancada que levara, hematomas nítidos no seu rosto, os cabelos empapaçados de sangue, talvez colados também no seu rosto, ou grudado na sua testa. Havia vergões, marcas e açoites por todo o seu corpo. Esse era o mestre, mas esse também era chamado de rei. Rei? Que rei é esse? Rei dos judeus? Rei que agora estava como um homem qualquer, um homem rústico, de aparência totalmente truculenta, mas que ostentava um título de um rei. O julgador e o réu. Pilatos era o julgador, e ele indaga naquela cena e pergunta: és tu o rei dos judeus? A resposta vem do réu: tu o dizes. Tu o dizes. De imediato, os principais sacerdotes e anciãos iniciaram uma série de acusações. Olha, Pilatos, ele diz que vai derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Ele diz que não devemos pagar impostos a Roma. Ele diz ser o Filho de Deus. Então cria-se um alvoroço daqueles líderes sanguinários, versus as simples palavras
de um réu e depois segue-se um silêncio. O réu se cala. Não há defesa. Não há explicações. Não há pânico. Não há lágrimas desesperadas. Não há um pedido por clemência. Há apenas silêncio naquela cena. Há apenas um olhar penetrante e apenas o cumprimento de uma missão. O mestre, o rei, o Messias, o acusado, o réu, sabia da sua missão. Sabia qual o propósito da sua vida. Naquela noite anterior, havia se debruçado em lágrimas no jardim, escorado ou apoiado em uma pedra, suou lágrimas de sangue. Teve o conforto de um anjo que chegou para lhe consolar e para lhe direcionar e confirmar qual era a sua missão. Aquele não era um julgamento comum, e agora Pilatos sentia isso na pele, a seriedade daquele julgamento. Sua mulher pediu para que ele não se envolvesse, porque em sonho ele entendeu que aquele tratava-se de um homem santo, e pediu ao seu esposo: não se envolva nisso, nessas questões. Pilatos já julgara muitos criminosos antes, já sentara-se outras tantas vezes naquela cadeira, e ao sentar-se nela, Pilatos se transformava qualquer recinto, aquele ou na rua, em um tribunal. E daquela cadeira ele promulgava as suas sentenças. Quantas histórias ele ouviu? Quantos homens se colocaram diante dele? Quantos apelos por clemência ele recebeu? Quantos gritos de misericórdia ele ouviu? Por aquele julgamento, aquela hora, aquele momento era totalmente diferente no curso da sua vida e da sua história. Os olhos daquele nazareno estão serenos. Não se ouve brado algum. Não há ansiedade, não há ira nos seus olhos, não há medo, não há nenhum sentimento de surpresa ou de perplexidade. O homem está posto diante deles, calado. Toda aquela situação parece mexer com Pilatos. Esperava talvez uma defesa do acusado para poder absolvê-lo, e pergunta: todos te acusam, tu não dizes nada em tua defesa? E o réu permanecia calado. Sugere então Pilatos soltá-lo, ou soltar um preso chamado Barrabás, talvez numa última tentativa de clemência para com aquele homem. A multidão, persuadida pelos religiosos daquela época, começam a gritar em uma só voz, em um só coro: Barrabás, Barrabás. No versículo 22 de Mateus, o texto que está aberto à sua frente, replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, o chamado Cristo? O que farei então do Jesus chamado Cristo? A multidão em uma só voz diz: crucifica-o, crucifica-o, que ele seja crucificado. A pergunta de Pilatos ecoou como um coração confuso, perplexo, diante de tais afirmações, e talvez comovido com a agressividade daqueles religiosos, agressividade movida por pura inveja e ostentação de poder. O que fazer de um homem que afirmava ser Deus, mas odiava a religião? O que fazer de um homem que se intitulava Salvador da humanidade, mas que não agia um dedo sequer para salvar a si mesmo naquele momento?
A morte estava à beira. Ele conhecia a hora e o local da sua morte. E mesmo assim, caminhou até lá. O que fazer com um homem desse? A pergunta de Pilatos parece ser a minha pergunta. Parece ser a sua pergunta. O que fazer com este homem chamado Cristo? O que fazer de um homem chamado Jesus? Essa história de uma condenação que marcou a história da humanidade, onde todos se debruçam sobre essa história, e nesse período os cristãos no mundo inteiro param para refletir, para recordar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Retirar a ressurreição do cristianismo é como retirar a essência do cristianismo. E não podemos fazê-lo, embora historicamente os judeus, os romanos tentaram fazer isso. Religiosos daquela época tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Mas a pergunta que Pilatos faz, o que fazer desse homem chamado Cristo? Eu lanço a pergunta para você que está me ouvindo nessa noite. O que fazer do homem chamado Cristo? Quando estamos diante de Cristo, quando estamos diante do Salvador, quando estamos diante do Rei dos Reis, quando estamos diante do Criador dos céus e da terra, quando estamos diante do Criador do homem, a pergunta parece ecoar, e há sempre uma escolha a fazer, diante de duas opções: rejeitá-lo ou aceitá-lo. Nós podemos tomar a decisão de rejeitar a Cristo. É uma opção que o homem tem. É uma decisão, um livre-arbítrio que ele tem de rejeitar a Cristo. E você pode rejeitar a Jesus, como uma boa parte acredita. Talvez não aceitando a ideia de um Deus se transformar em um carpinteiro, achar essa ideia muito absurda, e que esse carpinteiro deseja moldar, trabalhar na vida do ser humano a partir de uma decisão de aceitá-lo. É uma opção do ser humano. Outra opção é simplesmente olhar para a cruz, olhar para a condenação, olhar para o sacrifício, compreender o sacrifício de Jesus e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aceitar o sacrifício, caminhar até esse Cristo e entregar tudo nas suas mãos. Tal qual Pilatos, sei que há muitas vozes ecoando em nossos ouvidos. Pilatos tinha diante de si a voz da sua consciência, ou a voz também da conveniência política, ou as vozes dos políticos em volta, a voz da sua mulher, a voz dos religiosos, a voz do seu status, dos seus amigos ou da multidão. Nós também temos inúmeras vozes ecoando em nossos ouvidos muitas vezes, mas nós precisamos, na hora de tomar uma decisão, de compreender o sacrifício de Jesus Cristo, que não é apenas uma história contada, mas uma história real, que vivida, ela trouxe significado para o ser humano, e dividiu a história em antes e depois do próprio Cristo. Precisamos rejeitar as outras vozes, e dar voz à voz de Cristo Jesus, a voz de Cristo, que é categórica, que é suprema, que é cheia de graça e cheia de amor. Jesus não tenta persuadir nem suplicar, apenas ele apresenta os fatos. E a Bíblia é assim, apresenta fatos. E o fato é, o Salvador encarnou, veio à terra. O Salvador veio em carne, veio vestido de pele humana, para salvar, para redimir a humanidade.
Pilatos, ele achou que poderia deixar de fazer uma escolha quando lavou as mãos. Mas na verdade, ao deixar de fazer uma escolha, ele fez a sua escolha. Ao invés de pedir graça, pediu a bacia. Ao invés de convidar Jesus a permanecer ao lado, ali, mandou embora para a condenação. Ao invés de ouvir a voz de Cristo, ouviu a voz da multidão e dos religiosos daquela época. Diante da pergunta, o que faremos de Jesus, o chamado Cristo, nós podemos tomar uma decisão. A escolha sempre é nossa. Diante de mais uma Páscoa, diante de mais uma celebração, ou diante de mais um momento de contrição, ou de uma semana chamada Santa, nós sempre estamos diante de uma escolha, de uma decisão, ou de olhar para esse momento como mais uma semana, um feriadão, ou olhar para essa história e comovido, mexido com a história real de um Cristo encarnado, nos rendermos perante esse Cristo por fé. Ou fazemos, ou tomamos uma atitude de rendição, ou continuaremos perambulando pelo caminho das especulações humanas e tentativas de justificar esse fato como um mero conto, que não foi real para cada um de nós. Mais do que nunca, este é o tempo, este é o momento para atentar para a voz do Mestre, a voz daquele que acalma a tempestade da alma, aleluia, daquele que acalma a tempestade da alma, atentar para a voz daquele que pergunta: onde estão os teus acusadores? Como perguntou para aquela mulher. Onde estão os teus acusadores? Vai e não peques mais. A voz que diz: vinde a mim, vós que estás cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomar o meu jugo, meu fardo que é leve. A voz que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Atentar para a voz que diz: eu sou o pão da vida, quem comer de mim não terá mais fome. A voz que diz: eu sou a água da vida, aquele que beber, do seu interior jorrará uma fonte de água para a vida, vida eterna. Aquele que diz: eu sou a porta para que nós possamos passar por ela. E a voz que afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, ainda que nós morramos, temos nele essa convicção. Mais uma semana chamada Santa, mais um domingo de Páscoa. Esse é um momento, esse é um tempo de oportunidade única para tomarmos nossa própria decisão, para a compreensão completa que não temos o controle de nada, muito menos do amanhã. A nossa escolha, a nossa decisão, é o nosso passo, é a nossa vida, vivida sob as mãos do Senhor da vida, desse Cristo que morreu por mim e por você, desse Cristo que verteu sangue naquela cruz por cada um de nós. Eu quero convidar você a refletir nessa palavra, a compreender que a mesma postura de decisão que Pilatos teve, nós temos também hoje. Uma decisão de caminhar com Cristo ou lavar as nossas mãos. Vamos cantar essa canção e compreender esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós, o sangue dele que nos redime de todo o pecado, em nome de Jesus.
a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós queremos convidar você, nesse momento, a preparar os seus elementos em casa. Nós queremos convidar você a participar conosco hoje da ceia do Senhor. Momentos antes de Cristo ser preso e passar por todo esse julgamento que nós relatamos, esse Jesus, ele reúne-se com os seus discípulos no cenáculo, e montado com os seus discípulos uma ceia, ele para celebrar e dar um novo significado à aliança. A aliança de Deus com os homens, a aliança do Criador com a sua criatura. Ele vai mostrando que o seu sangue será vertido, que o seu corpo será moído, e que o vinho representa esse sangue, que o pão representa o seu corpo por cada um de nós. E ele instituiu momento de ceia para que nós, como cristãos, celebrássemos como memorial, um memorial, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, para que isso também produzisse em nós o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a esse Cristo, pertencemos à comunidade cristã, pertencemos a um povo espalhado pelo mundo inteiro, para testificar, confirmar a nossa fé que nós temos, e para testificar também a decisão que tomamos de andar, de aceitar, de compreender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a nossa escolha de seguir Jesus, a nossa escolha de caminhar com Ele, a nossa escolha de permitir que Ele venha sobre nós, nos enchendo, nos direcionando, nos capacitando, nos moldando, trabalhando como um carpinteiro de vidas que Ele é, e nos fazendo pessoas melhores em suas mãos, para que nós possamos ser pessoas melhores também em volta nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos como igreja aqui, representando, como equipe pastoral, representando a nossa igreja. Vamos estar ceando juntos nesse momento com você em casa, nesse instante. Quero convidar você a pegar o seu vinho, suco da uva, que nós possamos, nesse momento, orar consagrando o vinho e o pão diante do Senhor. Eu quero convidar o pastor Carlos a fazer essa oração nesse momento, consagrando
os elementos da ceia nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento, Pai, consagrar os elementos pão e vinho. Queremos, Senhor Deus, lembrar-nos de que o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o seu corpo moído ali naquela cruz como memorial para que nós pudéssemos ter vida, Pai. Queremos, Senhor Deus, relembrar, Senhor Deus, que este memorial foi feito para que todos os dias da nossa vida venhamos a ter a consolação de que o Senhor é conosco, Pai. Até o dia da sua volta, o Senhor é presente em nossas vidas, Pai. Por isso nós dedicamos esses elementos, pão e vinho, os consagramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou estar servindo nesse momento. Você pode também tomar o seu cálice, seu pão nas suas mãos nesse momento. Eu vou servir os irmãos que estão aqui. Depois eu vou pedir para nosso irmão Cledivaldo servir ao pessoal que está aqui também em volta. E depois nós retornaremos para cá. Enquanto está servindo aos irmãos, eu quero lembrar que após ou durante aquela ceia, Judas, aquele que traiu o mestre, ele teve os pés lavados da mesma forma que todos os discípulos tiveram. Naquele momento, o mestre deu um exemplo lindo de humildade, mas de perdão. Ele lava os pés dos 12, não deixa nenhum de fora. Judas, o traidor, teve os seus pés lavados também pelo Cristo, pelo Messias, pelo Senhor, pelo Salvador. Esse tempo também de ceia é um tempo de nós pensarmos do perdão, de perdoar um ao outro, de confessar nossos pecados diante do Senhor, mas de olhar para o irmão e, se houver algo a ser consertado, ter esse conserto diante do Senhor. Que possas refletir sobre isso aí em casa nesse momento. Talvez, se não puder a oportunidade de fazer agora nesse momento, pelo distanciamento social, quem sabe terminando agora esse momento, você possa pegar o telefone, ligar para alguém e pedir perdão a alguém que você ofendeu ou que lhe ofendeu, e assim promover reconciliação, porque o Cristo veio para nos reconciliar com Deus e para que nós pudéssemos reconciliar uns com os outros também aqui nessa terra. Que Deus te abençoe e que esse momento seja um momento também de transformação interior em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pegue seu pão nesse momento. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória
de mim. Coma o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Toma o cálice, beba e seja agradecido. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esse momento de ceia. Obrigado pela convicção que nós temos de quem é o nosso Senhor e Salvador e de quem nós somos nele. Que meus irmãos em casa, que nós aqui, nesse momento de confraternização à mesa do Senhor, possamos testificar e confirmar o sacrifício, a morte, mas também a ressurreição de Jesus Cristo por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Tem um texto bíblico e eu quero terminar com ele. Logo após Mateus capítulo 12. Perdão, Mateus capítulo 27, que nós estávamos lendo. No capítulo 28, diz: passado o sábado, o dia de ontem, nosso contexto da semana, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram, ficaram todos como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso tudo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, salve, mulheres. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Não tenham medo. Quem está com Cristo ressurreto sabe o fim das coisas, onde tudo vai terminar, e sabe que há esperança no Cristo ressurreto. Ele ressuscitou dentre os mortos, embora julgado, embora condenado, embora morto, a morte não foi capaz de segurá-lo no sepulcro. Ele vive, ele subiu ao céu e voltará para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Que você possa viver essa esperança, essa convicção da sua alma, e tenha certeza que esse momento, esse domingo, Páscoa, é celebração da vida, da morte e ressurreição daquele que é Senhor e todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar agora, convidar você a cantar conosco uma canção que nós costumamos cantar aqui na igreja quando estamos todos reunidos. E agora estamos reunidos em casa e aqui. Eu sei que foi pago um alto preço. Costumamos dar as mãos nesse momento. Não daremos as mãos agora, mas cantaremos juntos. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo, meu irmão, fôssemos um. Ele pagou para que essa união fosse nossa, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus
derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, aleluia, e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, os olhos em Cristo, unidos iremos andar. Esse é um tempo de união da igreja, espalhada pelo todo mundo. Aleluia. O sangue de Cristo nos une. Aleluia. Unidos iremos andar. Vamos cantar outra vez essa canção juntos, dizer isso. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fôssemos um. Vamos cantar juntos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, e rompendo qualquer barreira pelo amor. Aleluia. Pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com a igreja Nazareno de Capim Macio, com as igrejas reunidas em todo o Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo inteiro, diversas denominações, mas todas no mesmo propósito, unidos no sangue de Jesus Cristo, por ter feito uma escolha de caminhar ao lado de Cristo e aceitá-lo como Salvador. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e feliz Páscoa em nome de Jesus Cristo. Amém.